Recentemente eu recebi uma pergunta no canal muito interessante e que eu quero explorar ela um pouquinho mais aqui no vídeo de hoje. A pergunta é referente ao mini compressor da OneTools e que tem relação à pintura automotiva. E a pessoa me perguntou o seguinte: Daniel, eu consigo utilizar esse mini compressor para fazer minhas pinturas automotivas? E eu quero explorar um pouquinho mais sobre esse assunto entre pintura com um mini compressor na linha automotiva e se existe alguma opção mais acessível, mais recomendável para esse tipo de trabalho. Se você quiser conhecer tudo sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, pois vamos explorar alguns detalhes bem interessantes. Antes de entrarmos a fundo no assunto do vídeo de hoje, é muito importante que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo, pois nas próximas aulas nós vamos entrar em detalhes como você faz uma pintura em tênis, como você pode fazer pinturas em action figures, como você pode fazer seus desenhos com mais facilidade em peças automotivas e muito mais. Se você não quer perder essas técnicas, como você escolhe os seus equipamentos, produtos, tintas, basta se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para assim, quando for liberado um novo vídeo, o YouTube te entregar uma notificação no seu celular, no seu computador e assim você não perder as próximas aulas. Então, se você gostar desse vídeo também é muito importante que você deixe o like, assim você fortalece o nosso vídeo para que o YouTube entregue para muito mais pessoas. Agora sim, vamos entrar no assunto do vídeo para te ajudar a entender se um mini compressor é perfeito para você fazer os seus trabalhos em customização automotiva. Quando falamos em customização automotiva, falamos em grandes quantidades de processo. Processo esses que necessitam de aplicação de seladora para pintura de plástico, aplicação de primer, utilização de pistola de pintura, utilização de aerógrafo se você vai fazer desenhos ou algo mais específico, como detalhes. Tudo isso vai impactar na escolha ideal do seu compressor. Então, cada processo vai exigir uma pressão no seu compressor diferente, uma quantidade de pressão constante diferente, e isso vai impactar também no tipo de compressor que você vai usar. Se você não sabe quais equipamentos você vai usar durante o processo de execução nas suas pinturas automotivas, você vai ficar limitado na escolha do compressor, pois sabendo disso, você não vai saber o quanto de pressão de constância você precisa para fazer a utilização de uma pistola de pintura, de uma lixadeira, enfim, entre os outros produtos pneumáticos que exigem uma pressão e um compressor. Com isso em mente, você vai conseguir escolher o modelo de compressor ideal. Por isso que quando uma pessoa me pergunta se o mini compressor da OneTools serve para você fazer uma pintura automotiva, é muito subjetivo, pois se você vai fazer ali apenas desenhos utilizando o seu aerógrafo e o compressor, é o suficiente para você começar a fazer alguns trabalhos. Porém, não é o indicado e não é também o mais recomendável para esse tipo de superfície, pois quando você vai fazer um trabalho em uma superfície automotiva, você precisa lixar essa superfície, você precisa aplicar seladora se for plástico ou primer se for uma superfície de metal e wash primer, que são produtos mais viscosos e precisa de uma abertura de bico muito maior. Então, para você aplicar esses produtos, você vai precisar de uma pistola de pintura e isso vai fazer com que o seu compressor ele tenha muito mais potência, uma pressão de ar muito maior e constante para que o seu equipamento tenha um funcionamento e consiga pulverizar os produtos na superfície de forma correta. Então, quando você me fala assim, se eu quero só um compressor para fazer desenho, você vai conseguir utilizar o mini compressor da OneTools. Porém, se você vai precisar aplicar seladora, primer, entre outros produtos, aí o mini compressor já não é o indicado. E eu vou te recomendar aqui alguns outros compressores que são mais indicados para você fazer esse tipo de trabalho, que são, aí você tem mais duas opções. Se você for aplicar todos esses produtos que eu mencionei, usar pistola, lixadeira, o compressor ideal e indicado para a linha automotiva é compressor com uma capacidade de 10 pés mais. Aí tem 10 pés, 15 pés e por aí vai. Compressores que têm um cilindro de armazenamento de 100 litros, 200 litros, por aí vai. Vai subindo de acordo com a pressão e potência. Esses compressores, para você utilizar na linha da aerografia, é possível desde que você consiga reduzir a pressão lá que vem do compressor e ajustar até 50 PSI. Você conseguindo ajustar uma pressão de 20 a 50 PSI, você já está apto para usar o seu aerógrafo. Porém, se você não tem essa potência, ou melhor, se você tem essa potência
potência, mas não quer mexer na regulagem tão baixa assim, pois 20 PSI é uma pressão bem baixa, que você vai ter uma potência gigantesca para usar para algo muito pequeno. Aí você pode optar por um compressor menos potente, que é o mini compressor da OneTools, para utilizar para fazer apenas o desenho ali no seu trabalho automotivo. Quando eu comecei na pintura automotiva, eu comecei utilizando um compressor da Schultz de 25 litros, de 2 HP. É um compressor mediano, aqueles motocompressor, né, que o pessoal chama, que faz um barulho terrível para você fazer os seus trabalhos. E esse compressor ele me permite usar uma pistola de pintura para aplicar tanto primer quanto para aplicar wash primer, seladora, verniz, que são o mais importante na linha automotiva, que é a proteção do seu trabalho. E esse compressor, ele além de ter um cilindro de 25 litros para armazenar o ar ali, permitindo utilizar uma pistola interessante para aplicar esses produtos, ele também vai permitir você utilizar o aerógrafo e regular a pressão facilmente para você fazer o seu desenho nessa superfície automotiva. Então, se você quer um valor de investimento mais baixo e conseguir fazer todos os processos, o compressor da Schultz ou um compressor de 25 litros, você já vai ter potência suficiente para fazer esse trabalho. Agora, se você quer uma opção mais profissional e ter ali um compressor de suporte para você fazer apenas o desenho, aí sim você vai optar por um compressor mais profissional de 10 pés e ter um armazenamento bem maior para você aplicar os produtos de preparação da superfície e também os produtos de acabamento, que é o produto que é o verniz, principalmente para você ilustrar, deixar o brilho da sua peça ali bem reluzente. E para você fazer os seus desenhos, você pode usar um compressor mais portátil ali, que é o mini compressor da OneTools, e conseguir fazer o seu trabalho tranquilamente, sem ter que influenciar na pressão do seu compressor, comprando outros acessórios para reduzir toda aquela pressão. Então, esse é a composição inteira que você precisa entender para conseguir fazer a escolha do compressor certo. E com essa composição, você vai conseguir fazer aí a melhor escolha para começar a fazer seus desenhos e pinturas na aerografia com um compressor ideal para esse tipo de trabalho. Agora sim, vamos fazer aqui uma revisão bem rápida para deixar para que você consiga entender todos os detalhes que eu expliquei nesse vídeo. O primeiro de todos, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a escolha do compressor, eu vou deixar um artigo bem completo que eu explico como funciona a pressão do compressor, o que você precisa entender na hora de escolher um compressor quando falamos de pressão, que é o quanto aquele motor do compressor precisa gerar de ar, quanto o cilindro precisa ter de armazenamento para você conseguir usar uma pistola de pintura, uma lixadeira, entre outros produtos pneumáticos. Nesse artigo que vai estar aqui na descrição, você vai entender detalhes minuciosos sobre esse assunto e vai te ajudar na escolha ideal do seu compressor. O que eu expliquei nesse vídeo foi: o mini compressor ele vai permitir você fazer apenas os desenhos na superfície automotiva, mas ele não vai te permitir você usar uma pistola de pintura, não vai permitir você usar uma lixadeira e não vai ter pressão suficiente, constante, para você fazer o acabamento na sua peça automotiva aplicando o verniz com o seu aerógrafo. Essa parte você vai ficar limitado com esse compressor e para isso existem os compressores de nível profissional e os compressores medianos, que são os compressores motocompressor, aqueles compressores de até 25 litros, 30 litros, que tem uma potência um pouco menor do que os profissionais, mas vai permitir você usar uma pistola de pintura, vai permitir você aplicar os produtos de preparação na superfície e assim conseguir fazer os seus desenhos utilizando o aerógrafo nas superfícies automotivas. Esse é o core aqui desse tutorial que eu expliquei para você, e caso você tenha alguma dúvida em relação à escolha do compressor, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, assim eu vou trazendo outros conteúdos para te ajudar a evoluir ainda mais suas habilidades na aerografia e conhecimentos sobre como fazer os seus desenhos na pintura automotiva. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like aqui embaixo e não se esqueça de acessar os links complementares aqui na descrição para você se aprofundar ainda mais sobre esse assunto. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula.